Você sabe qual o impacto da sua empresa nas mudanças climáticas? Hoje, vamos falar sobre uma ferramenta crucial para medir e mitigar esse impacto, o Inventário de Gases de Efeito Estufa, ou GIE, se quer entender como isso pode transformar sua empresa e o meio ambiente. Fique até o final e descubra. O Inventário de GIE é uma ferramenta usada para medir, relatar e monitorar as emissões de gases que causam o aquecimento global, como o dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 e óxidos de nitrogênio, N2O. Essas emissões vêm principalmente de atividades industriais, energéticas e de transporte, sendo fundamentais para entendermos o impacto de empresas e governos no meio ambiente e no combate às mudanças climáticas. Este estudo é baseado na metodologia internacional do GHG Protocolo de Gases de Efeito Estufa, que oferece ferramentas para a contabilização e gestão dos lançamentos de GIE. O objetivo do GHG Protocol é promover uma cultura corporativa voltada para a medição, transparência e gestão voluntária dos lançamentos de gases de efeito estufa, tanto no Brasil quanto globalmente. Os 6 gases, regulamentados pelo Protocolo de Quioto e reportados no Inventário de GIE, são dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, hexafluoreto de enxofre, SF6, hidrofluorcarbonos, HFCS e perfluorcarbonos, PFCS. No contexto do Programa Brasileiro GHG Protocol, o desenvolvimento do inventário de GIE segue 5 princípios fundamentais: relevância, integralidade, consistência, transparência e exatidão. Relevância. O inventário deve refletir os lançamentos mais significativos da empresa, atendendo às necessidades de decisão dos seus usuários. Integralidade. É essencial que todas as fontes e atividades emissoras dentro do escopo definido sejam registradas e comunicadas. Consistência. A coleta de dados deve ser feita de forma a garantir comparabilidade ao longo do tempo, possibilitando a análise de tendências e desempenho. Transparência. O processo deve ser conduzido de forma aberta, com a disponibilização de informações sobre os procedimentos, pressupostos e limitações do inventário, apoiadas em documentações. Exatidão. A credibilidade dos dados é fundamental, garantindo que os tomadores de decisão possam confiar na precisão das informações fornecidas. Entre as principais fontes de emissão que podem ser quantificadas no inventário de gases de efeito estufa, destacam-se motores de combustão interna, caldeiras, turbinas e equipamentos elétricos, entre outros. A norma ABNT-NBR ISO 14604-1 também desempenha um papel crucial no estudo, estabelecendo diretrizes sobre o escopo de emissão, que define a responsabilidade das empresas sobre seus lançamentos de GIE. Os escopos são divididos em Escopo 1. Lançamentos diretos das operações da organização. Escopo 2. Lançamentos indiretos decorrentes da aquisição de energia elétrica ou térmica. Escopo 3. Outros lançamentos indiretos resultantes das atividades da organização, mas que ocorrem em fontes não controladas por ela, como o tratamento de resíduos ou o transporte terceirizado. O cálculo dos lançamentos é realizado pela coleta de dados de cada fonte emissora e sumidouro, multiplicados pelos fatores de emissão que relacionam as atividades com os lançamentos ou remoções de GIE. Os lançamentos são então convertidos para uma unidade padrão, utilizando o potencial de aquecimento global, GWP, permitindo a comparação entre os diferentes gases de efeito estufa. No inventário, as fontes de emissão incluem processos ou equipamentos que liberam GIE na atmosfera. Já os sumidouros de remoção referem-se a processos que sequestram carbono, como a fotossíntese em plantas, contribuindo para a redução dos lançamentos globais de GIE. Os requisitos mínimos para inventário de GIE no ano base é o ponto de referência utilizado para quantificar os lançamentos e remoções de gases de efeito estufa. Normalmente, os inventários são realizados anualmente e o ano base pode ser mantido
ou ajustado conforme a necessidade da organização e sua avaliação sobre mudanças significativas em suas atividades, já na definição dos limites operacionais e organizacionais. É crucial delimitar as atividades e partes da organização que serão consideradas no inventário. Isso inclui a identificação clara das operações, sobre as quais a empresa tem controle direto ou indireto, garantindo que todas as fontes relevantes de emissão sejam incluídas, falando de exclusão de fontes e sumidouros. Em alguns casos, fontes ou sumidouros podem ser excluídos do inventário, seja por irrelevância ou pela ausência de dados confiáveis. No entanto, essas exclusões devem ser devidamente justificadas e documentadas para assegurar a transparência do processo. Após a identificação das fontes e sumidouros, é necessário coletar dados como consumo de combustíveis, energia elétrica e uso de insumos como fertilizantes. Esses dados são usados para calcular os lançamentos de gases de efeito estufa. O cálculo é feito multiplicando-se os dados coletados pelos fatores de emissão, que são coeficientes que relacionam uma atividade específica à quantidade de G, I e emitida. Por exemplo, converte-se o consumo de energia elétrica em MWH, em toneladas de gás. Para garantir a padronização, os lançamentos são convertidos para uma unidade comum, utilizando o potencial de aquecimento global, GWP. O GWP permite comparar o impacto climático dos diferentes gases de efeito estufa, convertendo-os em toneladas de CO2. Isso facilita a comparação e a comunicação dos dados de diferentes gases de forma simplificada e compreensível. Quem exige inventário de G e E? O inventário de G e I pode ser exigido por órgãos ambientais e regulado por convenções internacionais, como a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, UNFCCC, e o Acordo de Paris. No Brasil, a Política Nacional de Mudanças do Clima também institui os inventários como instrumentos de sua política. Quais as vantagens de um inventário de G e E? As vantagens são muitas. Com o inventário, sua empresa pode identificar áreas de ineficiência, reduzir custos operacionais, melhorar sua imagem junto aos consumidores, além de se preparar para futuras regulamentações. E, claro, ao mitigar seus lançamentos, você está diretamente contribuindo para a preservação do meio ambiente. Qual a obrigatoriedade do G e E no licenciamento ambiental? O inventário de G e E já é um requisito em muitos processos de licenciamento ambiental, especialmente para setores que causam grandes impactos. Estar em conformidade com as normas ambientais, além de ser uma obrigação, garante que a empresa opere dentro dos padrões exigidos, evitando multas e possíveis sanções, como, por exemplo, em São Paulo, que é exigido desde 2012, determinados empreendimentos no estado de São Paulo são obrigados a submeter seus inventários de G e I à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. O que diz o Programa Brasileiro de GHG Protocol e Certificação? O GHG Protocol é a principal metodologia para o cálculo e relato de lançamentos de G e I no mundo, e o Brasil adotou o programa para promover a transparência e padronização dos inventários. Empresas que seguem o GHG Protocol podem obter certificações que reconhecem sua responsabilidade climática, fortalecendo sua credibilidade no mercado. Ao participar do programa, o inventário passa por uma avaliação de acordo com a política de qualificação dos inventários, recebendo selos de ouro, prata ou bronze, dependendo da abrangência. Bronze: organizações que publicam um inventário de G e I parcial, ou seja, que não inclui todas as lançamentos de escopo 1 e escopo 2. Prata: organizações que publicam um inventário de G e I completo, ou seja, incluindo todas as fontes de escopo 1 e escopo 2. O relato do escopo 3 é opcional. Ouro: organizações que publicam um inventário de G e I completo e que passa por verificação por um organismo de verificação OV, credenciado pelo Inmetro. Ao aderir a esse programa, as organizações não apenas cumprem suas obrigações quanto aos lançamentos de gases de efeito estufa, mas também têm a oportunidade de contribuir para um registro público abrangente de informações importantes sobre sustentabilidade.
Agora que você já sabe a importância do inventário de GIE e como ele pode transformar sua empresa e o meio ambiente, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdo relevante e a expandir nossa comunidade em prol da sustentabilidade.